E olha, hoje você tem profissionais extremamente bem pagos e extremamente frustrados. Você tem gente que entrou novinho na faculdade e não encontra satisfação nem na faculdade, nem no que vai fazer, e não encontra descanso. Gente, olha, isso é tortura. Assim, se você quiser torturar uma pessoa, você não precisa fazer muita coisa, não. É só você não deixar ela descansar. Eu ouvi dizer de uma tortura chinesa, que acho que foi usada no tempo da guerra, que ela era muito simples, não batia no cidadão, não fazia nada. Eles botavam ele dentro de uma caixa cheia de tubos de metal de alta ressonância, né? Tipo, quem viu o Homem-Aranha, o 2, quando ele mata o Venom, alguma coisa daquele tipo ali, né? Uma cela, né, de tubos de ressonância, e o que eles faziam? Cada vez que a pessoa não aguentava de cansaço, eles batiam loucamente naquele negócio e não deixavam a pessoa dormir. Você confessa o que você não fez, você prefere que te matem logo de uma vez do que viver numa situação dessa. Então, quando você olha para a insatisfação humana e você vê que o sistema está quebrado nas bases dessa forma, você começa a entender que tem muita coisa que seria consertada se a gente voltasse para as origens e entendesse que o plano de Deus é melhor. Tá? Agora, tem uma razão para o descanso vir primeiro. Tá? Se você pensa nisso tudo que eu falei aqui, o grande problema é que o nosso descanso ele tem sido apenas, no máximo, físico e emocional. Às vezes nem emocional. Né? Oi? Às vezes nem emocional. Às vezes nem emocional, às vezes mais físico. E a gente acha que fazendo isso está suprindo o sistema. Gente, lembra que a gente conversou em todos os estudos, o ser humano é corpo, alma e espírito. Então, se você descansa numa ponta só, você vai continuar cansado. Não interessa se você é aposentado, não interessa se você dorme o dia todo, não interessa se você está com tempo de ócio suficiente, se você só mexer aqui, essa ponta vai ficar faltando. E se você mexer nessa e nessa, ainda tem o lado espiritual que vai ficar faltando, porque Deus construiu a gente assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa, o descanso que Deus propõe, ele não é só físico, não é só emocional, ele é extremamente contemplativo. Diz a Bíblia, quando a gente leu esse texto aqui que a gente foi lendo, que a cada coisa que Deus criou, e eu peço a você que leia devagar, porque se eu for ler tudo aqui, a gente demora muito. Mas olha, o texto está ali, é fácil de você entender essas coisas. Entende? Cada coisa que Deus foi fazendo, diz que ele se deleitou. Era bom, era muito bom. Ou seja, tem uma dose de contemplação muito grande nisso. Hoje, nem sequer isso a gente pode fazer às vezes. Porque se você termina seu trabalho não realizado, contemplativo ele não vai ser. Não vai ser. E olha, como o mundo está quebrado, muita coisa desce quadrada no trabalho. Então não pode ser só o trabalho, tem que ter um outro jeito da gente mexer nesse negócio. Isso aqui é uma dica, mas está em Gênesis 31. A forma como Deus descansa não é a mesma que a gente descansa, que a sociedade ensina a gente a descansar. Por exemplo, esse pessoal que está cantando uma música acha que se você se divertir, tiver ócio suficiente, eles mesmos dizem, não está funcionando, mas é isso aí. Isso é o único que nos resta. Então vamos empurrar o pé nisso aí, porque essa é a única opção que a gente tem. Não é. A aposentadoria não descansa ninguém. O índice de suicídio entre aposentados é altíssimo. O cara se aposenta e às vezes tem um infarto e morre porque não consegue lidar com essa experiência. Inclusive tem um Afonso que é médico aqui. Deprime. Ou seja, tem que ter uma resposta como se diz, mais profunda para isso. Bom, por que isso acontece? Gente, vamos olhar aqui, eu peço a ajuda do Afonso, que é médico, porque eu vou trabalhar num métier que não é meu, então você me ajuda aí, Afonso. Quando a gente descansa, para a gente descansar de fato, principalmente quando a gente dorme, não é simplesmente dormir, você precisa ter uma qualidade de sono que leve você a descansar. E o pessoal que estuda isso diz que você precisa cumprir essas fases de sono profundo, tá? Você tem que chegar no que eles chamam de REM, que é Rapid Eye Movement, a sigla é essa. Quando você chega no sono profundo e aí você começa realmente a descansar. Se você corta seu sono várias vezes, nem fisicamente você não está descansando,
Por isso que às vezes você dorme todo preocupado e tudo, e não tem descanso, seu físico também não está descansando. Então o que a gente entende com isso? Gente, é possível você descansar e não descansar. Bom, agora vamos pensar com categorias bíblicas. A gente está precisando de um descanso que leve a gente para um descanso profundo. Do mesmo jeito que você precisa não só de sono, mas de qualidade de sono, você precisa de um descanso que seja para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. E esse é o descanso que a Bíblia propõe. É assim que funciona. Agora, para isso você vai precisar de Deus. Por quê? Porque, olha, o descanso de Deus é contemplativo, ele se deleita nas obras dele, mas a gente não pode se deleitar nas nossas porque o mundo está quebrado. Gente, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você se esforce, você não consegue fazer isso, porque nesse nosso planeta, nessa existência quebrada, muitas vezes mal gera bem e bem gera mal. E a gente não tem como desfazer isso. O enriquecimento de um país normalmente leva ao empobrecimento de outro. Entende? Eu me dar bem em determinada situação normalmente leva alguém a se dar mal. E um mal que hoje eu fiz talvez acabe no fim da linha gerando um bem para alguém. Não dá para você separar porque o sistema está quebrado. Então, assim, o âmago da coisa que a gente mais precisava para ter o descanso contemplativo, a gente não tem, porque não está dentro do nosso trabalho. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim, venham a mim. Eu posso ensinar vocês a descansar. E olha, agora eu queria fazer uma análise de um texto bíblico maior, porque aí a gente vai entender o que Jesus está de fato dizendo aqui. Quando esse texto todo ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. O que ele está falando? Do sono profundo, do descanso que a gente precisa para reestabilizar o sistema. Sem isso, vai estar sempre faltando alguma coisa. Aposentado ou não, com ócio suficiente ou não, com horas de sono suficiente ou não, vai sempre faltar alguma coisa. Porque no máximo está no nível de corpo, físico e de alma, emocional, quando você tem tempo de diversão, de hobby. Mas e o outro que vai nutrir o seu espírito? Se você é os três, vai ficar faltando. Bom, nesse texto aqui, a gente vai ver Jesus se apresentando de uma forma muito interessante. Abre lá em Lucas, capítulo 6, de 1 a 11. Lucas, capítulo 6, de 1 a 11. Vamos tentar ler daquele jeito que a gente sempre faz. Eu leio primeiro e aí vocês vão acompanhando a leitura. O próximo ler, se der branco, eu entro e leio. Tá? E a gente vai olhar para isso aqui da perspectiva que a gente aprendeu no último estudo. Tá? Olha que a Bíblia dá indicações, é como andar de bicicleta. O que você tem que fazer? Você tem que montar na bicicleta e andar. A Bíblia providencia as rodinhas para ajudar você no caminho. Mas você tem que montar na bicicleta e andar. Deus vai segurar no sininho. Mas a gente tem que tentar praticar esses, ou pelo menos se entregar a esses princípios. Então vamos lá. Lembra que sábado era o dia de descanso para os judeus, né? Que é o contexto religioso que isso aqui está dentro. Tá? Então vamos lá. Aconteceu que num sábado, é o 1, né?